Meus caros, vejam só a situação dessa senhorita aqui, né? Ela estava casada com o cara, 1 ano casados, só que quando o cara começou esse relacionamento com ela, né? Ela já tinha um filho de outro cara. E aí, o atual agora, né? 1 ano depois, falou: não, 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 não quero mais estar nessa relação, né? Não quero assumir BO dos outros. E aí, o cara, né, mano, mandou ela vazar, né? O cara não quer mais assumir esse filho, né, que ela já tinha de um outro casamento. E agora o cara mandou ela vazar, né? Estamos casados, mas não quero mais. Esse BO não é meu, esse filho não é meu. Eu não vou assumir responsabilidade de ninguém. E aí ela tá contando, né, sobre essa situação aqui, né, que ela está agora, inclusive tá até emocionada aqui, né? Chega até chorar aqui no vídeo com essa situação, né? Ontem, o meu marido falou pra mim que ele tá cansado de cuidar dos filhos dos outros. O filho dos outros em questão é o meu filho, Bento, de 5 anos, que mora com a gente. A gente tem 1 ano de casado. O Bento sempre morou com a gente. Eu sou a mãe dele, né? A gente sabe que a criança mora com a mãe. Enfim. Ontem eu cheguei, era umas 7 e pouco da tarde, da noite, no caso, do meu presencial, que acontece 1 ou 2 vezes na semana no máximo. Quando eu vou presencial, o Bento vai pra uma escolinha de manhã, a perua pega, leva pra outra escola e deixa ele aqui umas 6h15, 6h20. E eu chego 7 e pouco, às vezes até antes. Então ele fica com o Bento, assim, nesse período de cuidar mesmo, 1 hora ou às vezes até menos que isso. Ele não tem responsabilidade de pai com o Bento. Ele não cuida do Bento. Não é como se eu morasse com o pai do meu filho e eu dividisse as tarefas, por exemplo, dar o banho nele, que eu tô colocando a comida. Não existe isso. Eu tô fazendo a comida, eu vou colocar, eu vou dar a comida, eu vou dar o banho, eu vou fazer tudo. Eu nunca. Mano, mas não dá pra dizer que isso não traz responsabilidades pro cara, mesmo o cara não sendo pai. É lógico que traz, né? É óbvio que traz. E como eu já falei, né? O cara já sabia que ela tinha esse filho, né? Até chegou a casar com ela. Então, assim, ele não chegou desavisado, né? Ele já chegou sabendo do que se tratava. E aí, né, só 1 ano depois, ele percebeu como que as coisas funcionavam e aí decidiu que não valia mais a pena. Nunca destinei esse tipo de responsabilidade pra ele. Uma, porque eu jamais faria isso, e outra, porque ele nunca se mostrou querer fazer parte disso. Como eu preciso trabalhar, a gente sabe que eu preciso, isso não era uma questão. O fato de quando eu fosse presencial ele ia buscar. Na verdade, eu não achei que fosse, né? É uma questão. E eu nem me direito. Eu passei quase que a noite inteira acordada tentando me entender. O sentimento que eu tenho é, tipo, como se fosse um sentimento de luto. Pelo meu relacionamento, pela minha casa, pela minha família, pelo ideal de pessoa, mas sobretudo sobre a situação que eu coloquei o meu filho. Gente, eu trabalho, sabe? Eu sou CLT. Na verdade, eu sempre trabalhei. Antes de eu conhecer meu marido e a gente casar e morar junto, eu morava sozinha com meu filho, eu pagava minhas contas e me virava, sabe? O Breno tem uma relação com o pai, assim, frequente. O pai dele faz parte da vida dele, pega ele, enfim, cumpre suas responsabilidades de pai. E a gente sabe, né? Enfim, mas ele tá lá. E assim, começa a passar um filme na minha cabeça tudo de novo, sabe? E tá. Eu tenho que procurar casa, não sei onde eu vou morar, não tenho dinheiro pra pagar um aluguel, manter uma casa sozinha nesse momento. Eu ganhava mais quando eu vim pra cá, quando eu morava sozinha com o Bento. Eu saí do PJ pro CLT e meu salário baixou muito. Pô, velho, como eu já falei, né? O cara já sabia dessa situação, pô. Eu sei também, né? A gente sabe como é complicado, né? Pô, tá ali, né? Conviver com um filho que não é seu. É bastante complicado. Talvez tenha sido essas questões aí, né? O cara não sabia como que as coisas funcionavam, né? E aí, pô, como eu já disse, né? Pra ele não valia mais a pena. Mas assim, velho, a mina aqui, né? A senhorita aqui, abriu mão de várias coisas, né? Falou que tinha até um trabalho melhor antes de casar com ele, né? E aí decidiu abandonar esse trabalho. Foi para um trabalho que ganha bem menos para estar com o cara e agora, né, o cara decide vazar. E aí ela tá nessa situação, né? Inclusive vai ficar sem moradia, parece que mora na casa do cara, né? Parece que é isso que ela falou que vai ter que alugar uma casa e não sabe o que vai fazer. O filho estuda.
Enfim, mano, é uma situação bastante complicada para ela aqui, né? E isso daqui, pô, serve tanto para o homem quanto para a mulher, né? Você tem que ver bem, né, antes de entrar numa relação, né, velho? Analisar bem ali. Porque, mano, quando não dá certo, é complicado para ambos os lados, né? Por isso que eu falo também pros caras, né? Pô, mano, veja bem que é a senhorita ali, né? Porque vai que não dá certo, pô, gera alguma complicação ali para você, pô. É bastante complicado, né? De várias formas. Ela abandonou várias coisas aí, né? Abriu mão de várias coisas, inclusive de um bom emprego para estar com o cara, e agora o cara, ó, decide vazar, pô. Gente, a gente não tá falando de uma pessoa indecisa de seus 20 e poucos anos. Não é sobre isso que a gente tá falando. Quando você assume um relacionamento com uma pessoa que tem filho, eu preciso falar pra você que a criança vai junto ou você já sabe? Não, de forma alguma. Porque assim, o que eu pensei? Isso nunca foi uma questão. Nunca foi uma questão. Ah, a gente vai morar junto, a gente vai casar e eu... Não! Isso nunca foi uma questão. Aí, ontem eu cheguei normal em casa, eu cheguei abraçando e cumprimentando todo mundo, cansada, sabe? Porque eu moro longe da empresa, quando eu tenho que ir pro escritório eu passo muitas horas dentro do ônibus. Sabe? Eu não consegui comer ontem de noite. Eu tô muito, sabe, uma sensação de desespero. Eu preciso fazer alguma coisa que dê certo. Eu preciso sair daqui, gente. É inegociável. Não existe Rafael sem Bento. Não existe o fato dele vir e falar uma coisa dessa pra mim. Isso não é um traço da minha personalidade que ele quer que eu resolva, que eu minimize, que eu preste atenção. Gente, se ele tá cansado de cuidar dos filhos dos outros, onde eu tô nessa relação? A forma como ele falou do Bento, tipo, o filho dos outros, não é como se ele tivesse chegado em mim e falado assim, amor, esse tipo de responsabilidade com o Bento, eu não tô conseguindo lidar bem, vamos... Não. Não, foi isso assim aqui... que ele falou. Ai, eu comecei a entrar em desespero já. Eu já tô procurando apartamento pra alugar. Eu não posso sair da região que eu moro. Meu filho matriculado aqui, a escolinha do contraturno é aqui. A logística tá funcionando aqui. Eu preciso continuar aqui. Só que aqui... Não sei, eu precisava ganhar dinheiro, precisava fazer uma ideia. Eu tento muito aqui na internet, mas não funciona. E eu tô completamente desesperada, sabe? Eu tô gravando esse vídeo porque eu não consigo desabafar com ninguém sobre essa situação, porque eu tenho vergonha de contar isso pras pessoas. É isso, rapaziada. Chegou o final do vídeo aqui, né? E aqui, mano, mostra o quão é complicado você lidar com uma senhorita ali, né? Que já tem filhos de outro cara, né? De outro relacionamento. E parece que ela tem só um, né, pô? E aí tem muitas aí com 4, 5 procurando relação, né? Esse cara aí, pô, só tinha um. E o cara, um ano depois, né? Mesmo depois de ter casado, viu que não valia a pena, né, para ele. Mesmo o cara sabendo do que se tratava, né? Ele não entrou como desavisado. Ele, como ela mesma aí questionou, né? Ele casou comigo, ele sabia que o pacote viria completo, né? Ele sabia que o filho iria junto. E com certeza, naquele momento, né? O cara estava apaixonado, enfim, naquele momento, com certeza, o cara aceitou essas condições, né? É óbvio que ele aceitou. Ele sabia que o filho ia morar com eles. Só que aí, ó, um ano depois, o cara, não vale a pena, né? Inclusive, né, ele chega até a falar para ela aí, eu não vou ter trabalho com o filho dos outros. E aqui também, né, provavelmente seja um cara bem novo, que nunca teve nenhum tipo de relação anterior, né? Não teve nada sério, né, para chegar a se casar, morar junto. Provavelmente tenha sido isso, né? E se ele teve algum relacionamento antes, né, provavelmente foi com alguma senhorita que não tinha filho, né? Eu tô supondo aqui, mas eu acho que é isso. O cara nunca tinha tido esse tipo de relação, né? Nunca tinha tido um relacionamento com uma mulher que tenha filho, né? Já tinha filhos, e aí provavelmente esse foi o primeiro, e aí o cara percebeu, pô, mano, esse fardo aqui é pesado demais para carregar, eu não quero mais estar nessa relação aqui, né? Eu não quero mais assumir um BO que não é meu. Eu acho que foi isso que aconteceu, né? E o cara tem todo o direito, né, velho? O cara tem todo o direito de fazer isso, pô, de repente aí, pô, desistir, né, velho? Pô, o cara achou que era uma coisa, mas na verdade era outra. Como eu falei, né, o fardo é pesado demais, e aí o cara resolveu, né, sair fora, porque ele tem todo o direito de fazer isso. Só que também, né, ele deveria ter tido essa decisão antes, né, pô, não ter se casado,
lado, né, velho? Não ter seguido pra frente. Como eu falei, pô, não entre numa relação assim de cara, pô. Não haja com a emoção, haja com a razão. E aqui foi isso, né? Pô, o cara agiu com a emoção, tava apaixonado aí, achou que ia ser da hora, mas aí, ó, depois percebeu, né, como eu já falei, que o fardo era pesado demais. E como eu sempre falo aqui, né, é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla, que é, pô, não entre numa relação assim, né, velho, de cara, pô. Novamente, não haja com a emoção, haja com a razão. E aqui, pra mim, não foi só o cara, mas ela também, pô. Ambos agiram com a emoção e não com a razão, né? Ela abandonou várias coisas aí. Talvez eles estavam se conhecendo ainda, né? Talvez tinha conhecido há alguns meses ali ou algumas semanas. Já decidiram se casar, já decidiram morar junto. E como eu acabei de falar, né? Pra mim, foi um erro dos dois, né? Dela de entrar numa relação dessa, se saber, sem ter certeza de como as coisas iam acontecer, abandonou várias coisas, um bom emprego, saiu de sua cidade, enfim, tinha uma vida consistente ali, né? Um emprego muito bom. Ela inclusive fala aqui que ganhava bem mais nesse emprego que ela tinha para o que ela tem hoje, né? Então assim, para mim ela agiu errado aqui, né? Ela agiu sem pensar, agiu com a emoção e não com a razão, né? Abandonou tudo para estar com o cara e agora é abandonada por esse cara, pô. E esse cidadão também, para mim, ele errou também, né, velho? Ele também agiu com a emoção. Porque, mano, ele sabia que ela tinha filho, ele sabia de todas essas questões aí, né? Todo mundo sabe que um filho traz responsabilidades, né? Independente de ser seu ou não, o cara sabia dessas questões e mesmo assim, né, decidiu se casar, decidiu entrar nessa relação. E aí, ó, deixa a senhorita nessa situação aí, né, sem ter para onde ir, com um emprego bem pior do que ela tinha. Na verdade, nem funcionária ela era, né? Inclusive, né, ela fala aqui que agora é CLT, só que antes ela era PJ, ou seja, ela não era funcionária, ela tinha seu próprio negócio, né? Sua própria empresa, enfim, ela trabalhava por conta própria, né? Não era funcionária, era PJ, não era CLT, era PJ. E aí, né, deixou essa empresa, enfim, esse negócio que ela tinha pra estar com o cara e acabou assim, né? Mas e vocês aí, pô? O que é que vocês acham sobre essa situação? Vocês concordam comigo que os dois aqui erraram, né, nessa relação, né? Os dois aqui agiram com a emoção e não com a razão ou não? O que é que vocês acham? Fala aí qual a sua opinião nos comentários. Mais um conteúdo da hora aqui, né, velho? Mais um conteúdo das casadinhas aqui. Senhorita casada aqui, né, mostrando o local que ela costuma se divertir. Olha só isso daqui, velho. Vocês vão perceber, né, do que se trata. Na verdade, já dá até para ter uma ideia, né, do que se trata aqui. Lugar onde as casadas vão à loucura e os amiguinhos solteiros também. E aqui colocaram, né, até um áudio aqui de um jogo de futebol para meio que disfarçar do que realmente se trata aqui, né, essa situação. Vem agora o Arão, se livrou da marcação do Wesley, faz o toque mais à frente, Kennedy, Arão. Olha só, mano, ela mostrando aqui, né, esses locais aqui que dá para tu ter ideia de como que funciona isso daqui, né? Conhece esses lugares que fica escuro? É divertido. Você conhece, mano, esses locais aqui, ó, esses lugares aqui, ó, esses dois buraquinhos aqui, né? Tu tá ligado o que que vai sair daqui, pô. E ela também, né, coloca até um coraçãozinho aqui. Aqui é o local, né, que ela se diverte. E tá tudo bem, né? Porque provavelmente seja um casal que gosta dessas coisas aí, né? Da casa de sul, tá ligado? E aqui provavelmente seja o próprio marido que esteja filmando. E aí tudo bem, né, velho? Como eu falei, pô, quando é com consentimento aí, né? Quando é de acordo dos dois, tá ok, pô. Tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é quando a senhorita é casada e vai para esses locais aqui, né? Vai curtir, né? Vai se divertir nesses locais aqui com os amiguinhos e o marido não sabe. Tem muitas que fazem isso, tá? Tem muitas que falam que vai fazer a unha, vai para academia, mas na verdade vai para esses locais escuros aqui, como ela colocou, né? E aí, velho, fica nesse quartinho aqui, numa cabinezinha, né? Parece um banheiro. Fica aí esperando sair algumas coisas daqui de dentro, ó. Tem muitas que fazem isso. Então é o que eu já falei, né, velho? Quando é de acordo, se o marido concorda, né? É algo inaceitável para mim, eu jamais aceitaria algo desse tipo.
Mas tem cara que aceita, né, velho? E como eu já falei, né? Se o marido aceita, né? Se o cara concorda com essa situação, não tem problema nenhum. O problema é o que eu já disse, né? É aqueles que são desavisados, né? Acha que a esposa tá ali fazendo a unha, mas na verdade, né, tá esperando sair algumas coisas desses locais aqui. E tem muitas que fazem isso. E um até comentou aqui, né, tenho muita vontade de ir num lugar desse. Esse outro é até pior, né? Amo ir com minha noiva nesses lugares. O cara tá noivo aqui, mano, e leva a noiva para esses locais aqui, né? Para ela ser salsichada por outros, né? É o que eu falei, né, velho? Tem gosto para tudo. Se o cara aceita, né? Fazer o quê? Aqui já é uma senhorita, né? Senhorita que comentou. Só vontade. E uma carinha de triste, né? Vontade, ela tem bastante, né? Mas é só vontade. Essa aqui, provavelmente, né? O marido não aceita essas condições. Vontade, ela tem, né? Ela tem a vontade de conhecer várias coisas ali, né? De vários tamanhos, só que o marido não permite. E é o que eu falei, né? Como essa daqui tem essa curiosidade, né? Talvez ela vai algum dia aí, né, sem o marido saber. É o que eu falei, né? O problema é esse. Se o marido aceita, pode ir de boa, né? A vida deles, façam o que quiser. O problema é que algumas vai sem o cara saber de nada, né? Mas você, pô, você teria essa mesma coragem aqui, né? Você chegou a esse nível de evolução que esse cara aqui, o cara tá noivo e vai para esses locais aí com a noiva, né? Assistir ali a noiva com vários. Você, mano, chegou a esse nível de evolução desse cara aqui, pô? E o do marido dessa senhorita aqui também? Você aceitaria algo desse tipo? Fala aí nos comentários.